exercício da política mais perto das pessoas. A representação da sociedade onde a sociedade está. O que faz um vereador? Qual é o papel e a contribuição do legislativo no desenvolvimento das nossas cidades? No programa de hoje, Luciano Molina, presidente da Câmara Municipal de Apucarana. Professor, bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui, tá? Prazer é todo meu, Gelson. Presidente, logo depois que o senhor foi declarado vencedor para esse segundo mandato como presidente, o senhor cunhou a seguinte expressão: os jogadores são os mesmos, mas o técnico muda. O que é que mudou no jogo com o professor Molina na presidência ou no comando da casa? Gelson, cada treinador tem a sua maneira de atuar, né? Até trazendo a minha experiência, sou professor de educação física, atuei muito tempo na área de educação física, então procurei agregar as peças, vamos dizer, os vereadores. Eu tenho uma política voltada muito para a parte ambiental, né? Desde a minha primeira presidência eu sempre me preocupei bastante com a parte ambiental, e nessa segunda presidência também a ideia nossa é trazer as questões ambientais para o plenário da Câmara, trazer as discussões para mais perto da sociedade, e com isso o trabalho de coesão com vereadores da base, vereadores da oposição, respeitando sempre o parlamento. Eu sempre falo, o parlamento é para isso, para ter as discussões, para ter eventualmente discussões acaloradas, mas sempre com muito respeito. Então a gente está procurando atuar dessa maneira nesse segundo mandato meu como presidente. Muita diferença do primeiro mandato, presidente? No meio do caminho teve uma pandemia, né? A pandemia foi um teste de fogo para todo mundo, né? A diferença é um pouco mais de experiência, né? O primeiro mandato como presidente, a primeira vez, vamos dizer assim, gera uma expectativa bem grande. Não que na segunda não gere, mas é menor, porque você já, como diz assim, você já participou disso, eu já fui presidente, então eu já tenho um pouco mais de tranquilidade. Eventualmente situações que no primeiro mandato a gente achava situações muito tensas, hoje elas distensionam por conta da experiência. Conta muito os atalhos do campo também, né? Exatamente. Presidente, o censo deve confirmar Apucarana com 150 mil habitantes, já é uma cidade de um porte importante, e a casa que o senhor preside é o extrato dessa representação. O que a sociedade de Apucarana hoje demanda da sua Câmara de Vereadores? Eu sempre falo, Gelson, Apucarana ela é uma cidade que tem realmente essa população, em torno de 140, 150 mil habitantes. Ela está entre os 4% de maiores municípios do Brasil. Sim. Não tem no Brasil, entre os 5 mil e quase 700 municípios, 300 municípios maiores que Apucarana. Sem dúvida. As pessoas não têm essa percepção. Então nós somos maiores que 5.400 municípios, né? Então é uma cidade grande, cercada por duas cidades grandes, que é Curitiba por Londrina e Maringá. E a gente tem que pensar para o Apucarana grande. Então, todos os projetos que nós procuramos fazer, inclusive fizemos há pouco tempo, participamos da elaboração do plano diretor para desengessar a cidade. Questões do trânsito, nós temos que trabalhar bastante questões de trânsito, questão do aumento da cidade. Apucarana é uma cidade bem grande. Apucarana, por exemplo, a área de Apucarana é maior que Maringá, a área do município. Então nós temos a extensão territorial. Exatamente, a extensão territorial. Nós temos distâncias grandes, nós temos uma frota aí de praticamente 90 mil veículos. Então são essas situações que nós precisamos trabalhar na Câmara, que a gente recebe da sociedade e a gente vê. Porque eu nasci aqui, moro aqui, e a Câmara precisa discutir isso, precisa embasar o Executivo para que o Executivo cobrar, para que ele atue nessa área fortemente. Já tem demandas de cidade grande, né, presidente? Isso, um crescimento vertical muito grande, muitos prédios, muitos empreendimentos, crescimento horizontal, muitos empreendimentos, condomínios fechados, muitos estão se abrindo aí em Apucarana. Então, assim, a cidade expandindo o transporte público, porque há 10, 15 anos atrás vamos dizer assim, a cidade era menor. A expansão territorial dela foi muito grande nesse período de 10, 15 anos. E demanda, porque se você abre um bairro distante do centro, essa pessoa tem que se deslocar. Então a questão viária, a questão do transporte coletivo, enfim, uma série de desafios que a Apucarana precisa enfrentar. Segurança pública, nós insistimos muito no aumento da Guarda Municipal, foi feito um concurso,
porque a segurança pública hoje, com certeza, segurança pública e saúde são os dois gargalos da maioria dos municípios. Já vamos chegar lá. Presidente, a propósito de mobilidade, desenvolvimento e extensão territorial que tem a ver com perímetro urbano, como é que foi a revisão do plano diretor? Ficou bacana, na sua opinião? Ficou. Ajustado a esse momento de pressão por crescimento da cidade? Sim, ficou. Foi uma discussão ampla, né? Questão de 5, 6 anos atrás, muito grande, porque daí você mexe com interesses, né? Interesses de A contra interesse de B, interesse de C. Você queria agradar gregos e troianos, não tem como. Mas foi feito de uma maneira que eu penso que agradou a maioria. E principalmente, não é questão de agradar, é questão de ver a cidade de uma maneira aberta, uma maneira ampla, pensando no desenvolvimento da cidade. Está repercutindo já? Já está repercutindo hoje? Muito, como eu falei, muito na questão de, por exemplo, o crescimento vertical. Se você viesse em Apucarana 10 anos atrás, hoje você ficaria surpreso com a quantidade de empreendimentos que nós tivemos aí em prédios, né? Prédios altos em regiões que não era possível, e regiões comerciais que avançaram para lugares que não era possível. E também o crescimento horizontal por conta de condomínios também, que em algumas áreas não eram possíveis. Perfeito. Por conta do plano diretor, tornaram-se possíveis, e aí gera renda, gera riqueza, enfim, muito bom. Eu penso que ele foi muito bom. Já cabe talvez uma revisão, né? Você fazer alguns ajustes pontuais. Até porque mudou muita coisa em 6 anos, né? Em 6 anos mudou muito, 6, 7 anos, cabe alguns ajustes pontuais, mas são pontuais, porque esse estudo ele foi feito um estudo para Apucarana. Não foi um copia-cola de um outro município, foi feito um estudo para Apucarana, então ele se adequou muito bem à nossa cidade. Que, aliás, tem as suas características, né? Muito próprias, né, presidente? Sim, sim. É uma cidade, por exemplo, a topografia daqui é complicada. É uma cidade que tem quase 1.000 metros de altura, então tem morros, subidas e descidas. É uma cidade que desafia a lógica da urbanização, né? Exatamente, é uma cidade difícil, muitos aclives, muitos declives, enfim, uma cidade um pouco complicada. Mas felizmente, graças ao trabalho técnico, foi feito um estudo muito bem elaborado, aprovado pela Câmara, discutido com a sociedade civil, e a gente fez um plano diretor, eu penso que muito bom. Presidente, de onde vêm as pressões de segurança e saúde? Então, vem da população. Segurança é um problema crônico que o Brasil está passando. A Apucarana, em especial, a Apucarana viveu um momento muito bom, a questão de 3 ou 4 anos. Nós passamos praticamente um ano com um homicídio. Nós ficamos aí o ano de 2018, 2017. E esse ano nós já estamos aí avançando muito, né? Esse número ficou muito para trás, né? Então, na época, a gente tinha um número próximo de países europeus, países com índice de segurança muito bons. E agora, infelizmente, por conta de uma série de problemas... Tem relação com o empobrecimento da população, na sua opinião, professor? Na verdade, não. Na verdade, tem relação direta com drogas. Infelizmente... Com a explosão do tráfico. Exatamente, né? Guerra de facções, infelizmente, um número grande... que acontece. Alguma coisa do empobrecimento, muito pouco. Na violência, no caso específico de Apucarana, não sou especialista em segurança pública, mas no caso específico de Apucarana, o empobrecimento da população não influenciou. Influenciou sim a questão do tráfico de drogas. Correto. E a questão da saúde, que é um problema crônico. Né? A saúde, nós temos uma dificuldade em Apucarana e na região até... Você tem uma dificuldade hoje até para conseguir consultas particulares. Sim. Né? E o SUS, ele é um sistema maravilhoso. O SUS, ele simplesmente, qualquer cidadão do mundo que tiver em território brasileiro, o SUS tem que atender. Mostrou a sua fortaleza na pandemia, né, professor? Exatamente. É um sistema que, por exemplo, países desenvolvidos não têm isso. Né? O Brasil tem. Funciona muito bem. Precisa melhorar muito. Mas é um sistema que funciona. E Apucarana, como a maioria dos municípios, porque se você fizer uma pesquisa em todos os municípios do Brasil, raramente vai ter um município que fala, saúde aqui é nota 10. Bom, presidente, antes que o senhor nos detalhe qual é a construção da solução que parte da Casa Legislativa, qual que é o diagnóstico da Câmara? Do que é que a saúde de Apucarana precisa? Eu vejo assim, também não sou especialista em saúde, mas digo assim, o que o SUS precisa ter? Celeridade. O que acontece? Você vai no SUS, faz uma consulta, no postinho ele pede um exame, você vai, faz o exame, demora, depois você vai no médico, enfim, é um ping-pong que demora, uma situação que poderia ser resolvida rapidamente, demora 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Tem que ser mais rápido, a pessoa foi lá, ela tem que ter prioridade, é uma fila, fez, o exame tem que ser rápido, não pode demorar, tem que ter um prazo máximo, tem que estabelecer prazo máximo. Então, se ele foi pedido o exame,
Qual que é o prazo máximo para esse raio-x? 5 dias. Então, em 5 dias, a pessoa tem que ter o raio-x, tem que ter a devolutiva, para você tirar essas pessoas. Porque essa pessoa, o que acontece? Ela continua no gargalo. Sim. Ela não sai do gargalo. Demora, se você começar um atendimento no SUS que precisa de um exame, você fica 5, 6 meses no gargalo. Isso atrapalha todo o sistema. Então, tem que ver uma maneira, os técnicos, né, as pessoas que entendem, de diminuir. E o problema não é nem sempre financeiro, porque o SUS ele tem uma grande quantidade de recursos. Lógico que sempre precisa mais, mas essa é uma solução. Atendimento mais rápido e solução do problema mais rápido. Eventualmente você vai atender menos pessoas, mas vai resolver o problema. Outra coisa importante é orientar a população. A população, por exemplo, a Apucarana tem a UPA. A UPA é para uma emergência. Sim. Né? Às vezes as pessoas, não é uma emergência, ele vai na UPA. Então essa pessoa na hora já tinha que ter feito uma triagem. Olha, meu amigo, aqui no teu caso não é UPA. No teu caso é UBS. Esse equívoco acontece muito, principalmente em relação às unidades básicas de saúde. Exatamente. No teu caso é uma UBS, você tem que ir amanhã na UBS e tal. A pessoa vai ficar brava, mas lógico, uma campanha maciça, contando com o apoio da imprensa. Sim. Não vá na UPA se não for uma emergência. Porque daí você já minimiza situações e já vamos dizer, coloca cada um no seu lugar. São algumas situações, lógico, são sugestões simples, pequenas, envolve muito mais situações, mas que se forem feitas eu tenho certeza que vai ajudar. Presidente, não está obviamente diretamente na conta da Câmara, mas o senhor vê o esforço equivalente da administração no sentido de buscar a solução para essa demanda da saúde que o senhor acabou de citar? Sim, a Apucarana ela atende muitos pacientes por dia, como todas as cidades do porto de Apucarana. Faz aí atendimentos em torno de 5, 6 mil atendimentos por dia. Sim, já é referência, né? É referência. E se você for analisar, se fizer uma pesquisa, que é o que acontece também com a saúde. Sim. As pessoas se apegam nas coisas ruins. Então você tem Apucarana entre atendimento dentista, UBS, UPA, enfim, Hospital da Providência, você tem entre 5 e 6 mil pessoas. Vamos partir do princípio que 5% não foi bem atendido. Já são 300 pessoas. É bastante. Mas você tem 5.700 pessoas que foram muito bem atendidas. Mas essas pessoas não fazem barulho. Se a pessoa foi lá e foi bem atendida, o que eu quero dizer, não quero dizer que não tem que atender esses 5%, essas 300 pessoas melhor. Sem dúvida. Mas tem que ver também o que é o lado bom. Você não pode execrar o SUS por conta do que ele não faz. Você tem que enaltecer o que ele faz bem feito e corrigir o que não funciona bem. E muito por conta de ser essa caixa de ressonância da sociedade, a demanda chega primeiro aqui, né? Sim, porque daí a pessoa tem algumas situações realmente esdrúxulas. O cidadão reclama com o seu vereador, né? Exatamente, tem algumas situações esdrúxulas. Uma cirurgia de catarata, que é uma cirurgia simples, que demora 15, 20 minutos, demorar 3 anos. Não pode, é o que eu falei. Se a cirurgia de catarata, a partir do momento que o médico pediu, ela é emergencial, ela tem que ser feita. Então já tem que resolver, tem que tirar essa pessoa do gargalo. Aí não tira essa pessoa do gargalo, fica toreando essa pessoa, ela vai reclamar com razão. Que é o que acontece, né? Eu dei um exemplo da cirurgia de catarata, mas outras situações também. Professor, já que a gente tocou no assunto da administração, é o 9 que o prefeito Júnior da FEMAC imagina? Ou é o 4, que muita gente da oposição insiste em dizer que vai mal, que não está legal? E aí, qual que é a sua nota para a administração? Eu dei o exemplo aqui da saúde. Eu penso que a saúde, né, o pessoal diz que a saúde de Apucarana está um caos. Não está. Não está por conta desses 5.700 pessoas que são atendidas todo dia. Caos é o que a gente viu, inclusive na pandemia, de pessoas morrerem na porta do hospital. Sem dúvida. Aqui em Apucarana nunca aconteceu. Né? Graças a Deus, a gente eventualmente pode ter acontecido, mas é raro. Sim. Então, assim, eu penso que a administração é 7,5. E falo isso. Não é o 9, talvez, que o prefeito pense, o 9,5, que a equipe dele pensa, mas não é o 3, 4 que a oposição prega. Não é, a verdade é essa. É 7, 7,5. É bom, pode avançar? Claro que pode. Sempre a gente tem que buscar o 100. Mas eu penso que a cidade vai bem, a cidade cresceu muito. A Apucarana hoje é um polo muito forte. Né? Polo, por exemplo, estamos agora, é o polo do vestuário, Sim. É o primeiro polo do vestuário do Paraná, passamos aí em primeiro lugar. Sim. Então, assim, outra, veja bem, nós temos aí todo dia abertas 300, 400 vagas de emprego abertas que não conseguem ser preenchidas. Posso fazer um trocadilho, me perdoe barato, não, com a referência do polo do vestuário? O senhor é da base de apoio ao prefeito. Sim. Mas não passa pano na administração. Não, eu penso que, assim, como eu falei, eu poderia, se eu estivesse passando pano, eu ia dizer, ó, é nota 10. Não é o 10, é o 7,5, 7. Então, assim, a gente o que é bom para a cidade, a gente aplaude e a gente também, né, e coloca requerimentos e projetos para melhorar a situação da cidade, Correto. Cobrando o prefeito, porque ele tem as falhas dele, como todos nós, né? Então, eu penso que a Apucarana vai bem
pode melhorar. Agora, é o trabalho da oposição. A oposição não vai chegar aqui e vai ver esse lado positivo. Sim. Ela vai ver sempre o lado negativo. E ainda que com muita estridência, a oposição também cumpre um papel, né, de vigilância, né, presidente? O parlamento é isso, Sem né? dúvida. Senão nós seríamos aí um regime de exceção, como nós temos, né? E todo mundo fala amém, e tudo bem, como nós temos vários países aí com regime de exceção. Eu penso que a melhor forma de governo que tem é a democracia. Sem dúvida. Porque dá voz a todo mundo. A pessoa tem direito de falar, tem direito de expressar a sua opinião, mesmo que a gente não concorde, mas ela tem direito, né? A Constituição faculta a ela esse direito. A relação com o prefeito vai bem, presidente? Tranquila, republicana, institucional, cada um no seu lugar e se colaborando, se cooperando? Sim, é uma relação republicana, nos damos bem, e é o que eu sempre falo, o que for bom para a cidade, a gente está junto, o que não for bom para a cidade não vai ter meu apoio. É uma relação bem tranquila. O que ainda falta para Apucarana? E aí eu quero uma resposta muito mais da perspectiva do professor e do cidadão, e menos do político. E aí, presidente? Apucarana precisa melhorar, por exemplo, eu penso assim, limpeza pública. Apucarana é uma cidade que deixa a desejar na questão da limpeza pública. Banheiros públicos, né? Precisa ter uma atenção maior. A questão da saúde, a Apucarana precisa, né? É premente que ela precisa de uma nova UPA. Tá. Né? Hospital, a Apucarana precisa de um novo hospital. Está sendo Já construído. comporta, aliás, mais de uma UPA, né? Exatamente. Pelo menos umas 3, né, presidente? Essa UPA foi construída para 300 pessoas há 10 anos. Hoje ela tem de 450, 500. Já estourou a capacidade. Exatamente. Então tem que abrir mais uma UPA para 300 ou 400 pessoas. O Hospital da Providência também, ele faz o que pode ali, mas tem dificuldade. A Apucarana precisa de um novo hospital, pode ser menor, mas precisa. Né? Segurança pública, nós precisamos rever a situação da Guarda Municipal, porque o que acontece? A Polícia Militar é função do Estado, mas o Estado já não tem condições mais. Né? É um caminho muito próximo do que acontece nos Estados Unidos. Cada município tem a sua polícia. Né? Aí tem a Polícia Estadual e a Polícia Federal. Então a Apucarana tem que ter uma visão mais atenta com relação à Guarda Municipal, equipar melhor, contratar mais guardas, que também não se preocupe só com os próprios públicos. Sim. Né? Para o próprio público hoje, você tem o sistema de monitoramento. Você tem que pôr a guarda na rua para atuar com o combate ao crime. Os municípios que lançaram mão, e aqui vizinho de Apucarana tem um bom exemplo, Arapongas, a terceira guarda municipal do estado, armada com atuação e papel de polícia, que equilibra o processo de segurança exatamente na compensação daquilo que o Estado não consegue fazer. Essa é a sua leitura, presidente? Com relação à segurança pública, é isso, porque o Estado acontece o quê? A cada 5, 6, 10 anos ele abre um concurso para policial. Sim. Nesse intervalo, aqui no contingente de Apucarana, aposentaram aí, em média, 3 a 4 policiais por ano, ou aposentaram, saíram da corporação. Quando ele incorpora 40, 50, na verdade ele não está crescendo nada, ele está repondo o pessoal que saiu. Né? Então, assim, o município é mais uma conta que o Estado passou para o município. O senhor tem conversado com o prefeito sobre essa questão da guarda com o status de polícia? Sim, uma mudança de norte, porque hoje a guarda de Apucarana ela usa a pistola não letal, a taser, né? Que mas não tem como guarda, por exemplo, numa situação de um bandido armado que eventualmente até a polícia não, né? Fortemente armado, ele ir com uma taser. Não vai. Ele tem que ter armamento. Lógico, para isso nós temos talvez uma das melhores estruturas do Estado, né? Que é o 30º Batalhão BIMEC, que pode treinar esse pessoal, e o 10º Batalhão, que tem estande de tiro. Referência não falta, né? Exatamente. Então é só o prefeito querer, lógico, ver a parte legal, e esses novos aí, tem uma equipe, ou 2 ou 3, enfim, tem equipes armadas, não precisa ser todos. Se mandar para a Câmara, a casa aprova. Eu penso que sim, eu penso que os vereadores é o que é muito importante isso aí. Perfeito. Né? Eu penso que é muito importante. Vamos fazer um intervalo, professor? Vamos E daqui a pouco a segunda parte do Cidade Entrevista de hoje, que está em Apucarana. Professor Molina, presidente da Câmara Municipal, é o nosso convidado de hoje. A gente vai dar mais uma olhada nas perspectivas futuras a partir da atuação do Legislativo e a sustentabilidade que faz da Câmara de Apucarana uma referência para o Estado e para o país. Não saia daí, o intervalo é rápido. Até já.
De volta com Cidade Entrevista, o programa de hoje está em Apucarana. Nosso convidado é o professor Molina, presidente da Câmara Municipal de Apucarana. E no briefing para a nossa entrevista, o presidente, professor Molina, estava me contando que a Câmara de Apucarana hoje é 100% sustentável com energia solar. É isso, presidente? É verdade. Na verdade, em 2019, nós implementamos aqui, foi uma das primeiras câmaras do Paraná, talvez a primeira que implementou 100% de energia solar. A nossa conta de energia ficava na época, em torno de R$ 3.500, R$ 3.200. Hoje eu acredito que seria em torno de R$ 5.000. E a gente implementou em 2019, o sistema já foi pago e hoje a gente paga em torno de 300, 400, no máximo R$ 500 de energia. Você está economizando dinheiro público, né? Bastante dinheiro, bastante dinheiro. Então, assim, graças a Deus a gente fez na época, conversamos com os vereadores, eles encamparam a ideia. E é uma sugestão que vai para os municípios, porque a Câmara ela tem uma situação que é um pouco... Assim, a Câmara tem que pagar à vista o sistema. Sim. Então, a Câmara nós pagamos, o sistema já está pago, as prefeituras podem financiar. Sim. Então, eventualmente construir ou no próprio local onde vai ter a demanda, como é o caso da Câmara, ou uma usina, né? Uma usina em algum local, algum terreno que a prefeitura tem, e ela pode usar para os próprios públicos, né? Eu penso que várias cidades aí, a prefeitura normalmente ela tem vários CMEs, escolas, enfim, postos de saúde. Perfeito. Ela tem vários e ela pode usar essa energia a um preço bem mais acessível. Ou seja, a sustentabilidade não está só no telhado, está na pauta da Câmara também. Também, né? Nós temos essa aí, também em 2019 nós implementamos aí o plástico zero, nós abolimos aí, inclusive você tomou uma água aqui com um copo de vidro. Sim, né? sim, perfeito. Então nós abolimos o plástico na Câmara. A economia financeira não foi tão grande por conta do valor, mas a gente economizou aí no ano de 2019, 2020, em torno de 70, 80 mil copos plásticos, né? De cafezinho e para água. Também foi uma iniciativa que nós tivemos aí que gerou um impacto ambiental, que são 70, 80 mil copos que seriam despejados aí no meio ambiente. E não foram, e se fizer a conta aí durante 3, 4 anos, nós vamos chegar aí próximo de 400, 500 mil copos. Aí também fala muito a figura do educador, né? Do professor, né? Sim, sim. E aí tudo a gente fez, todas as ideias que a gente tem, a gente coloca em debate aqui com os vereadores. A gente expõe a ideia para que os vereadores encampem a ideia. Então, a gente sempre fala que a Câmara de Apucarana, né? Uma ideia da presidência, mas encampada pelos vereadores. Professor, o senhor foi eleito para mais um mandato de 2 anos, em dezembro do ano passado, 2023, 2024. E aí, quais são os macro-objetivos? O que o senhor já conseguiu botar para andar? O que ainda lhe desafia? Esse ano nós implementamos 2 projetos grandes que nós implementamos, na verdade 3. Um é a Câmara Itinerante, nós retomamos, eu comentei com você. Perfeito. Uma sessão já num colégio estadual, a Câmara vai lá, é uma sessão ordinária. Né? Valendo. Votando. Né? Votando, não é amistoso, é jogo. Né? Em 2019 e 2020 foram as primeiras sessões da história de Apucarana. Nós fizemos em 2 escolas, uma particular e uma estadual. 2023 fizemos numa escola estadual. Implementamos também Libras, né? Também colocamos a partir de segunda-feira, dia 15, nós temos o intérprete de Libras, todas as sessões da Câmara. Sessões inclusivas. Exatamente, inclusivo. Ouvimos a comunidade, ouvimos os surdos, no caso, as pessoas deficientes auditivas, nos internamos, montamos um projeto, abrimos uma licitação e contratamos uma pessoa que todas as sessões ordinárias e extraordinárias vai estar presente aí. Também estamos aí em desenvolvimento o papel zero, né? Eliminar a parte de papel, a papelada que tem. Acaba com a copiadora, com a impressora. Acaba com tudo. Assim, praticamente 98% nós vamos conseguir eliminar. E vai papel num negócio como esse. Muito papel, né? Muitas árvores precisam. E substitui pelo arquivo digital? Arquivo digital. Todos os vereadores têm o computador, têm o notebook, a Câmara tem o sistema digital. Perfeito. Muito bem instalado. Então, são ações que nós tomamos para apoiar e ajudar o meio ambiente. É pouco, é um universo pequeno, mas é um exemplo também de vamos dizer assim, de parcimônia com o recurso público. Né? E tem a força do exemplo, né, presidente? Quando o Legislativo e seus representantes se movem nessa direção, eles estão passando um recado para a população, né? Exatamente. A propósito das sessões itinerantes, o senhor entende, presidente, que a população tem o devido entendimento do que os senhores e senhoras fazem aqui dentro, da real função e como trabalha um vereador? Não tem, com certeza não tem. É mesmo? A população
90% da população, se fizer uma enquete, ela não sabe qual que é a função do vereador, qual que é a função do deputado estadual. Acha que ganha muito e não trabalha, né? Exatamente, acha que é inútil. Sim. E, na verdade, o poder legislativo, quando tem uma ditadura, qual é o primeiro poder que é fechado? O legislativo, sem dúvida. Né? O executivo é o que manda e o judiciário, né? Então, o primeiro poder que é fechado é o legislativo. Por quê? Porque é o poder do povo. Então, aqui na Câmara nós temos professores, nós temos mestre de obra, nós temos agricultor, nós temos advogado, nós temos a população sendo representada na acepção da palavra, a população mesmo, né? E a população não tem esse interesse. Então, as sessões da Câmara, elas são para pouquíssimas pessoas. Aqui em Apucarana, não, em todos os lugares. Eu tenho certeza que na maioria das cidades do Brasil, com raríssimas exceções, a não ser quando é um tema polêmico, que daí a população se envolve. Mas no dia a dia, né, infelizmente, ele dá um cheque em branco um cheque em branco não, vamos dizer assim, ele avaliza um legislador e ele vai ter 4 anos ali e poucas vezes ele é cobrado. O que é que faz para melhorar essa percepção, além de ir ao encontro das pessoas, como o senhor está fazendo? A população tem que entender que a política faz parte da vida dela. Sim, a política nós vimos, a política em Apucarana, a política em Curitiba, a política em Brasília. Se nós não ficarmos atentos, se nós não cobrarmos, hoje em dia a rede social ajuda muito, mas também atrapalha. Porque ao mesmo tempo que as pessoas poderiam estar usando rede social para divulgar e disseminar coisas boas, a gente vê muitas fake news. O próprio Congresso não sabe como agir com isso. Sim. Vamos cortar, vamos proibir, mas tem pessoas que a gente se surpreende até com isso, pessoas letradas que ficam disseminando fake news. Isso tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do centro, enfim, é geral. Sim. Né? Isso não vai ajudar em nada, isso vai só afastar as pessoas do legislativo, né? Que deveriam estar participando. Mas eu, assim, é o meu 3º mandato como vereador, eu vejo com muita reticência isso aí, porque as pessoas não têm vontade de participar, não querem participar, acham que a política é suja. E é o que eu sempre falo, na verdade, para você limpar um rio, só com água limpa, né? O rio está sujo, você tem que pôr água limpa, ou seja, novas pessoas, o que está ali não vai limpar. Renovando. Renovando. Se você deixar o rio da maneira que está ali, ele vai ficar eternamente... Como é que a gente traz o jovem para dentro da política, começando? E eu vejo a Câmara de Vereadores como a porta de entrada para o exercício da política. Como é que faz isso, hein, presidente? Então, a gente tem essa questão das sessões itinerantes mesmo, a sessão que a gente fez foi para um público de 14 anos, um público até que não entendeu muito, mas enfim, eles viram. Sim. Ali, né? Divulgando, fazendo palestra, trazendo o jovem para dentro do colégio. A gente tem algumas visitas de escola, abrindo conversas, não só com sessões, né, mas dentro das escolas de ensino médio, das faculdades, para poder trazer o jovem, né, para poder ter uma reciclagem. Porque o que a gente vê aí no Congresso Nacional, mesmo na Câmara, Assembleia Legislativa, é muito difícil um jovem chegar, né, é muito difícil. Primeiro porque ele não se interessa muito, e depois porque o jogo é muito pesado, ele não consegue entrar. Mas hoje em dia, aí vendo o lado positivo das redes sociais, hoje em dia você tem condição de colocar o teu nome aí e passar as tuas propostas com poucos recursos, né? Outra situação importante também é o sistema eleitoral brasileiro, né? Um sistema eleitoral brasileiro é um sistema assim, você pode pedir voto 45 dias antes da eleição. Qual que é o problema? Se você é candidato, que você comece já, vai baratear a eleição. Sim. E vai abrir a oportunidade para, desde que não seja com valor financeiro, então você vai usar redes sociais, você vai usar a sola da bota, você vai usar... O processo realmente fica democrático. Fica democrático, você vai usar a praça, enfim, mas você não vai usar os meios. E aí, 45 dias, tudo bem. Mas não, você não pode sequer falar que você é candidato, você tem que ser um pré-candidato. Então, assim, o próprio sistema eleitoral... A legislação amarra, né? Amarra em virtude, talvez, do interesse de não mudar. Talvez, o interesse de não mudar. Presidente, foi um prazer conhecê-lo. Parabéns pelo trabalho, siga com foco e tenacidade. Conte com a gente, um bom desempenho para o senhor aí, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Nossos agradecimentos ao professor Molina, presidente da Câmara Municipal de Apucarana. Se você perdeu o Cidade Entrevista de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. No Instagram, acesse @RedeMassaTibagi e também redemassa.com.br. Um excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.